nosso último encontro, nós concluímos, né, o livro 3. Hoje a gente vai começar já com o material do livro 4. Então, a gente vai retomar, ou melhor, a gente vai iniciar o material do livro 4, tá certo? Que para vocês, na última aula, por exemplo, a gente nós concluímos o conteúdo do segundo ano, né? Tido como conteúdo do segundo ano. E a gente, necessariamente, a gente já começa, né? A gente inicia, na verdade, um material revisional do terceiro ano hoje, tá bom? Só que com uma particularidade, tá certo? Esse material do quarto bimestre de vocês, ele traz aqui, ó, variedades linguísticas que a gente já discutiu, tá certo? No primeiro ano, lá no início do primeiro ano, né? A gente discute sobre variedades linguísticas, tá bom? Língua e sociedade e tecnologia é uma discussão mais atual dessa variedade linguística, tá bom? Então tá muito linguagem, tá muito ligado, certo? Assim como língua, tecnologia e sociedade. Então tem muito a ver com a questão de a linguagem utilizada nas redes sociais, a partir das mídias digitais, digamos assim, tá bom? E explora também semântica 2, tá? Essa parte de semântica 2, ela vai trabalhar muito com aquela questão de pressuposto e subentendido, tá bom? O que há nas entrelinhas do texto, então é mais interpretação do texto, entendeu? Tem mais a ver com isso, tá mais ligado a isso, tá bom? Lógico que ele vai explorar toda a dimensão do conteúdo de morfologia e de sintaxe, por exemplo, tá bom? Porque esses aspectos semânticos, esses pressupostos e subentendidos, por exemplo, eles são elementos que são criados intencionalmente por quem produziu o discurso a partir de uma estrutura sintática, né, ou morfológica, por exemplo, para gerar aquela semântica pretendida, tá bom? Aquele sentido pretendido. Então, a gente vai discutir sobre isso. É fácil, é um conteúdo de fácil compreensão, tá bom? Então, essa parte de variedade linguística 2, eu vou tratar dela, digamos assim, de maneira rápida, porque a gente já viu este ano, inclusive, lá no início do ano, tá bom? A gente já viu isso, então eu vou tratar de uma maneira mais sucinta, tá certo? Falar sobre o preconceito linguístico que está envolvido nesse processo, por exemplo, tá bom? Então, é isso. Ó. No livro de vocês têm aí Variedade Linguística 2, tá bom? Então, observem aí que vocês têm o QR Code, vocês vão fazer escaneia aí para vocês terem acesso a um preâmbulo desse material, dessa aula. Tem essa atividade em Start, né? Texto 1 e texto 2, tá bom? Que vocês podem ler esses dois textos aqui e tentar interpretar, porque isso já é um prenúncio do nosso conteúdo, tá certo? E aqui começa a discussão sobre variedades linguísticas, tá certo? Então, ó, começa por esse termo aí, a heterogeneidade da língua, tá certo? Então, esse termo aqui vai fazer parte dessa discussão frequentemente, tá bom? Então, é comum, ó, que se acredite que as línguas são um produto homogêneo, que tem uma forma única, exata, correta. É comum pensar isso, tá certo? Se a gente levar em consideração o léxico, né, a gente vai ver essa língua como sendo única, como sendo homogênea, como ele diz aí, por exemplo. Tá certo? Então é comum isso acontecer, tá certo? E a gente vai determinar isso a partir, ó, deste aspecto da norma padrão. Então, o padrão, o modelo, ele é único. Tá certo? O modelo é único.
Isso no que diz respeito às bases discursivas da gramática normativa, ou seja, aquele padrão, aquele modelo que a gente deve seguir para aprender. A gramática a língua portuguesa que a gente aprende na escola, por exemplo, ela obedece um padrão. Esse padrão, ele é homogêneo, tá bom? Esse padrão, ele é homogêneo. Porém, as línguas naturais, né, que encontramos pelo mundo em geral, não são homogêneas, pois apresentam mais de uma forma de serem faladas ou escritas. Não seria diferente com o português brasileiro. O português brasileiro ele é totalmente eclético, totalmente heterogêneo, digamos assim. Então, ó, como o português do Brasil não é diferente, já que se trata de uma língua que varia dependendo, por exemplo, da região, da situação em que é falada. Isso já nos traz uma classificação dessa variedade linguística. A gente sabe que não fica só na questão da região e na questão da situação, né? Que é o que chamamos de variação regional e variação adequação da linguagem ao contexto. Não é bem isso, não é bem só isso. Tem a variação histórica, tem a variação sociocultural, tá certo? Entre outras, tá bom? Então, inicialmente ele traz para o Brasil mais com certa ênfase essas duas construções da região e da situação. Por quê? Porque a gente varia diariamente a língua de acordo com a região e de acordo com a situação. Historicamente é generalizado, qualquer um pode fazer essa variação histórica, qualquer um pode usar essa variação histórica. Porém, da região e da situação, só quem está envolvido na região e quem está envolvido na situação. Ok, galera? Então, trata-se, assim, de uma língua heterogênea, repleta de variedades diversas. Tá bom? Diversas. O fenômeno da variação linguística... Que fenômeno é esse, na verdade? Então, vê só. Dizer que uma língua varia é o mesmo que dizer que ela é heterogênea. Sendo assim, o fenômeno da variação compreende as diferentes realizações que a língua apresenta. De acordo com o linguista Marcos Wagner, a variação ocorre em todos os níveis da língua. Então, Marcos Wagner, por exemplo, ele já faz um estudo, já faz uma análise gramatical dessa variedade, tá certo? Então, onde ela vai acontecer? Primeiro, no plano fonético e fonológico, né? Pense em quantas pronúncias você conhece para o R, por exemplo, da palavra porta, que aqui a gente diz porta, mas tem regiões do Brasil aí que diz porta, por exemplo, tá certo? Porta, ok? Então, isso é uma variedade fonético-fonológica, tá certo? Isso é uma mudança no que diz respeito à sonoridade de algumas letras. E existem para outras palavras também, para outras letras também. Isso é só um exemplo básico do como ele pode variar de acordo com a questão sonora. Há outro aspecto da variação morfológica, né? Esse tem mais a ver com a questão estrutural da palavra. Então, a palavra pegajoso, por exemplo, e peguento, tá certo? Exibem sufixos diferentes, ou seja, eu tenho aqui um sufixo, ó, oso, o sufixo oso e o sufixo ento, tá certo? Exibem sufixos diferentes para expressar a mesma ideia, ou seja, estes dois sufixos, oso e ento, dizem a mesma coisa, tem o mesmo significado. Tanto faz eu dizer pegajoso como peguento, por exemplo, a gente diz mais preguento, de maneira errada, né? Quando a mão está suja de bombom, por exemplo, a gente está preguento. Na verdade é peguento, ok? Então, ó, peguento e pegajoso é a mesma coisa, isso é uma mudança, uma variação no que diz respeito à questão morfológica, tá certo? Então, muda as formas, a estrutura da palavra em si, mas não muda a semântica, tá bom? Então, acontece dessa forma. A variação sintática, essa ocorre substancialmente, tá bom? Nas frases, uma história que ninguém prevê o final, uma história que ninguém prevê o fim dela, uma história cujo final ninguém prevê. O sentido geral é o mesmo, mas os elementos estão organizados de maneira diferente. Do mesmo jeito que a variação morfológica, ela traz uma mudança na estrutura da palavra, a variação sintática e toda a compreensão que a gente tem sobre sintaxe, por exemplo,
mostra justamente que o discurso vai ser na frase. Então, é como as palavras se estruturam na frase de maneiras diferentes, mas para dizer a mesma coisa. Então, uso estruturas diferentes, tá certo? Como a gente viu aqui, ó, uma história que ninguém prevê o final. Então, nós temos aqui o final, né? E aí temos uma história que ninguém prevê o fim dela, que diz a mesma coisa. Uma história cujo final ninguém prevê. Então, vejam vocês que há 3 maneiras distintas de dizer a mesma coisa. E a gente mudou apenas a estrutura sintática da frase, tá certo? Ora colocou esse termo no final, ora colocou no meio, ora colocou no final novamente. A gente colocou um adjunto, um cujo ali, que é um pronome relativo, então já vai introduzir uma oração adjetiva, tá certo? Nos outros 2 casos, funciona já como objeto direto, enfim. Então, essa variação sintática aí de objeto direto para oração adjetiva, por exemplo, essa mudança, sem alterar o significado, sem alterar o sentido da frase, aqui que mostra o que chamamos de variação sintática, tá certo? Então, muda funções sintáticas, muda estrutura, enfim, tá? E a variação semântica, essa é a mais comum, tá certo? Essa é a mais comum, é aquela que mexe diretamente com o significado. Vale lembrar que tem muito a ver com a intenção de quem produz o discurso, tá certo? A palavra vexame, por exemplo, ela pode significar, em algumas situações, vergonha, em outra, pressa, né? Dependendo da origem da região do falante, por exemplo. Então, observe que essas mudanças, tanto sintática quanto semântica, quanto morfológica e fonética, ela tem muito a ver com as outras variantes, né? Que são as variantes sociais, tá certo? Do ponto de vista histórico, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da adequação da linguagem ao contexto, tá certo? E por aí vai. Sociocultural também, ok? Então, vejam que parte desse princípio aí, tá bom? Então, voltando aqui, vamos aqui agora, ó. Vamos aprofundar um pouco aqui, que o livro de vocês é bem sucinto, bem enxuto. Variedades linguísticas. Então, vejam. Sim, só lembrando aqui, variedades múltiplas, né? Linguísticas. A gente pode fazer isso, tá bom? Múltiplas linguagens. Tá certo? A gente pode entender dessa forma aqui. Variedades linguísticas, mudanças, né? Que a língua pode sofrer, pode entender tudo dessa forma. Então, ó, como o nosso país é muito grande e desigual, presta bastante atenção, vê que essas mudanças elas acontecem nessa... Tem um enfoque, digamos assim, nessa questão do ter mais poder aquisitivo, ter menos poder aquisitivo. Então, está muito, mas muito ligado a isso, tá certo? Porque isso gera, isso causa alguns resultados, tá bom? Se você tem dinheiro, qual a consequência disso? Você possivelmente tem acesso à escolaridade. Se você não tem dinheiro, qual a consequência disso? Você pode não ter acesso à escolaridade, e aí isso pode desencadear justamente nessas variantes, tá bom? Então, vejam. Como o nosso país é muito grande e desigual, com estados grandes e pequenos, ricos e pobres, com gente vivendo no litoral, na floresta, nas grandes cidades, em povoados ou na roça, é natural que a língua portuguesa sofra variações, a que chamamos de variações linguísticas. Então, galera, isso é muito importante, ó. Estados grandes, pequenos, ricos, pobres, com gente vivendo no litoral, na floresta, nas grandes cidades, nos povoados ou na roça. Então, observa que é sempre antitético, né? Contraditório, tá certo? Ou seja, contraditório não é bem a palavra, antônimos, digamos assim, é bem oposto. Então, isso já gera uma dualidade, tá certo? E nessa dualidade, nessa polarização que existe aí, por exemplo, a gente vai ter, na verdade, neste polo, uma maneira de falar, neste outro polo, uma maneira de falar, por quê? Essas polarizações, no que diz respeito a Estado grande e Estado pequeno, poder aquisitivo maior para Estado grande, poder aquisitivo menor para Estado pequeno, qualidade de educação melhor, tal, entre aspas, no Estado grande, pior no Estado pequeno, ok? Então, isso já começa por aí.
Ricos e pobres também é outra polarização que diz muito sobre essa variedade linguística, por exemplo, né? Gente vivendo no litoral, ou seja, tem um poder aquisitivo maior, tem acesso à educação que quiser, tá bom? Gente morando na floresta não tem esse mesmo acesso à educação, já fala de uma maneira diferenciada, é pouco civilizada, porque não está lidando com o povo diariamente, com pessoas, né, para conhecer todas as nuances da língua, tá certo? Gente que mora nas cidades, nas grandes cidades e em povoados. Grandes cidades mais desenvolvidas, povoados nem tão desenvolvidos assim. Então, isso também gera um diferencial, tá certo? Ou morando na roça, nas grandes cidades ou na roça, aí é que o abismo, ele acaba sendo maior. Então, por isso que ele diz que é natural, tá? É natural que a língua portuguesa sofra variações, né? A que chamamos de variedades linguísticas, tá bom? Vamos lá. Além das variações resultantes da localização geográfica, uma língua pode apresentar variações decorrentes de outros fatores, como idade, profissão, grau de escolaridade. Isso pode gerar diferença na linguagem? Claro que sim. Então, imagina vocês conversando com um avô ou bisavô de vocês. A diferença de linguagem é absurda, tá certo? A diferença é absurda. Então, isso é uma variação linguística. As profissões, por exemplo, dois advogados conversando, que é chamado de linguagem técnica, sobre um processo lá no direito, por exemplo. Então, eles vão usar uma linguagem técnica que pouca gente até vai entender, mas entre eles é comum essa linguagem. Dois médicos conversando sobre um procedimento cirúrgico, por exemplo. Então, vão usar uma linguagem técnica. Então, cada profissão, ela tem essa distinção, na verdade, essa maneira de falar, o que chamamos de linguagem técnica, e isso representa também uma variedade linguística. E o grau de escolaridade influencia diretamente, lógico que quem tem um grau mais elevado tem uma certa facilidade em falar, em usar a linguagem, por exemplo, bem maior do que quem está aqui, quem estudou pouco, quem teve pouco acesso à educação. Então, é por essa razão que ela vai desencadear aqueles processos lá de estado rico, estado pobre, tá bom? O grau de escolaridade tem a ver o que com isso, professor? Claro que tem. Quem tem poder aquisitivo tem acesso a uma educação que pode chegar num grau de escolaridade bem superior a quem tem pouca condição. Aí você pode até dizer, tá, professor, mas hoje tem aí mesmo de universidade pública e de graça. Beleza, mas você acha que se você não tiver condição financeira, mesmo na universidade pública, você consegue terminar um curso, ser um cara bem-sucedido? Não é bem assim, porque demanda... A universidade, por si só, ela não ensina. Se você não tiver uma boa alimentação para passar o dia na universidade estudando, isso demanda uma certa condição financeira. Comprar bons livros para estudar, isso demanda também uma boa situação financeira. Ter dinheiro para pagar as passagens para ir para a universidade também demanda uma boa situação financeira. Então, tudo isso influencia. Tudo isso influencia, tá certo? O pobre, para chegar a um curso de medicina, por exemplo, ele chega, mas de 10 casos chega um, e olha lá, eu estou sendo bem modesto nesse sentido, tá bom? De 10 casos chega um. Não é por não ter capacidade intelectual, que até às vezes tem mais do que quem tem condição, tá certo? Mas é por não ter poder aquisitivo para pagar uma boa alimentação, para pagar os livros que são caríssimos, para pagar uma passagem para a universidade. Então, tudo isso acaba influenciando no final das contas, tá entendendo, galera? Então, variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais, regionais, nas quais é utilizado. Então, aí ele já te dá uma ideia de variação sociocultural, né? Variação regional, tá bom? E dentro desse, quando ele diz que envolve culturas, a gente envolve também a questão da variação histórica, tá bom? Porque quando a gente tem, digamos assim, gerações diferentes, né? Na sociedade, a gente tem gerações diferentes. Geração dos nossos pais, a nossa geração, a geração dos nossos avós. Então, eles são de uma geração em que eles aprenderam a falar de uma maneira e a utilizar determinadas palavras, que na época em que eles falavam, por exemplo, para hoje, algumas palavras que eles utilizavam lá, por exemplo, se faladas hoje,
vão gerar, na verdade, o que chamamos de variação histórica. Então, isso são culturas diferentes. Essas culturas elas vão se adaptando com o passar do tempo, assim como a língua vai. Tá bom? Então, o tempo vai passando, as coisas vão mudando, as coisas vão evoluindo. Tudo que está envolvido nesse processo dessas coisas que vão evoluindo, vai evoluir também naturalmente, e não seria diferente com a questão da linguagem, tá certo? Então, as coisas mudam, a sociedade muda, a linguagem muda junto, tá certo? Dois aspectos que devem ser levados em consideração inicialmente aqui são a norma padrão e a norma de prestígio, e a variedade de prestígio, tá bom? Essas duas variedades aqui, elas são muito discutidas, tá bom? A norma padrão é um modelo, tá certo? É um modelo a ser seguido, tá certo? E a variedade de prestígio, né, digamos assim, é a chamada linguagem um pouco mais elaborada, mais culta, que ela é assim chamada, né? Ela foi chamada assim por muito tempo, justamente pelo fato de quem tem acesso a ela, a esse conhecimento, é quem tem prestígio, quem tem dinheiro, quem tem poder aquisitivo. Ela também era chamada de variedade urbana ou de prestígio, tá certo? Porque tinha-se a ideia de antigamente quem morava na cidade era rico, tinha um poder aquisitivo alto, tá bom? A pobreza morava nas periferias, como ainda hoje a gente sabe que tem muito a ver, tem muita ligação ainda, ou na roça ou no campo, tá bom? Então, por essa razão que ela é chamada variedade de prestígio. Não era todo mundo que tinha acesso, tá bom? A língua está sempre em mudança, em renovação, tá certo? Está sempre em mudança e renovação. Como eu disse, assim como a sociedade, tá certo? Assim como as coisas de maneira geral. As coisas mudam, a sociedade muda, a língua muda sempre também. Um exemplo claro disso, de que a língua está sempre em mudança, em renovação, os meios de comunicação da atualidade, eles se pautam pela necessidade de comunicação eficiente e rápida, né? O WhatsApp da vida, todos os meios comunicativos que usam as mídias digitais, por exemplo, precisam de uma certa rapidez nesse processo comunicativo. Então, é comum que a linguagem ali naquele ambiente ela sofra uma adaptação, uma mudança para ser mais rápida. Como a gente sabe que tem as abreviações, digamos assim, das redes sociais, por exemplo, que usam as iniciais para significar frases, para substituir frases que demorariam um certo tempo digitando naquele teclado minúsculo dos celulares, e aí você usa 3 palavras como FDS, final de semana, e qualquer coisa, por exemplo, você bota QLQ, e por aí vai, tá bom? Então, a língua muda, né, a partir da mudança da sociedade, a partir de uma mudança social. Aí essa mudança, vê que as coisas estão ligadas. Que mudança social pode ser essa? Uma mudança cultural, uma mudança regional, uma mudança histórica, tá certo? Então, está envolvido nesse processo daquelas variações as quais a gente trabalhou no início do ano. Variação histórica, variação geográfica, variação sociocultural. A linguagem muda com o passar do tempo, né? Variação histórica, a linguagem muda de acordo com a região, né? Localidades, variação geográfica, e sociocultural muda de acordo com os grupos, né? Conhecidos como tribos urbanas, digamos assim, tá certo? Que cria uma certa identidade e uma certa linguagem dentro daqueles grupos ali. Então, essas variações, elas são comuns, elas acompanham as mudanças sociais, tá certo? Então, vale lembrar isso. E essas mudanças sociais em quaisquer campos, né? Em todo o mundo, tem especialistas que registram, estudam e sistematizam, dando origem à norma padrão. A norma padrão é um modelo a ser seguido, a gente já sabe disso, tá certo? Ela é um contraponto com a linguagem coloquial, né? Com a linguagem despreocupada, sem seguir regras, sem seguir padrões, sem seguir modelo. Vale lembrar que, num processo comunicativo, o propósito é a interação entre as pessoas. Se a gente vai usar um mecanismo escrito, a gente usa de uma maneira seguindo o padrão, o modelo, por ser uma linguagem mais elaborada, por ter um tempo para pensar, para planejar, tá? Diferentemente da linguagem oral, da linguagem falada, que ela é espontânea, ela é imediatista, tá bom? Então a gente pensa, já joga aqui, já profere o discurso.
né? E dependendo do conhecimento e do acesso à escolarização que a gente tenha, por exemplo, a gente consegue proferi-lo até, eu digo e enfatizo isso, até utilizando uma norma padrão, tá? Vale lembrar que para isso tem adequação da linguagem ao contexto. Essa norma padrão é a que são registradas nos dicionários e nos livros de gramática, por exemplo. Todo livro registra uma norma padrão, um modelo, tá certo? E é assim utilizado justamente para facilitar a compreensão, digamos assim. Ou seja, para aquilo que eu compreendo aqui ao ler um livro, o camarada que mora lá no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar que exista no mundo, ele entende a mesma coisa. Tá certo? Por isso que é padrão, que é um modelo a ser seguido por todos. Tá bom? A norma padrão é um modelo, caso precise usar o português de modo mais formal. Quando ele diz caso precise utilizar, é porque a gente dá uma valorizada nas variantes, né? Mais populares, mais interativas, mais simples de se utilizar no cotidiano, tá bom, galera? Há momentos descontraídos em que ela não é necessária, mas há momentos em que ela é obrigatória. Isso aqui, ele faz uma discussão aqui do que chamamos de adequação da linguagem ao contexto. Então, essa linguagem, essa norma padrão, ela muda de acordo com o ambiente, com a situação na qual a gente está envolvida. Então, observar momentos descontraídos em que ela não é necessária, ou seja, num grupo de amigos, em casa, com a família, você não vai utilizar uma linguagem padrão, nem há necessidade disso, né? Porque o propósito é meramente comunicativo. Porém, há situações em que ela é obrigatória. Você está numa entrevista de emprego, você está escrevendo um texto, você vai fazer uma palestra, então é obrigatório que você use uma linguagem padrão, justamente para unificar a compreensão, tá certo? Unificar a compreensão, tá bom? Dada a importância da norma padrão, a escola se propõe a ensiná-la a todas as crianças e jovens do país, preparando-os para ingressar na vida social. É isso. Na escola, a gente aprende a linguagem padrão, tá certo? A norma padrão, ok? Porque a gente está preparando para a vida, está preparando para o cotidiano. Embora as escolas contemporâneas, digamos assim, as mais atuais, elas têm primado pelo uso das variantes da língua também, tá bom? Não só a padrão, a gente ensina a padrão, tá certo? Mostrando que existem variantes da língua, tá certo? Que é justamente para que você tenha uma compreensão maior, que você tenha um leque de possibilidades maior, tá certo? Por quê? Porque a linguagem natural, ou seja, a gramática natural, ela já existe em cada um de nós. E essa linguagem natural, ela recebe uma influência de variantes diversas, tá certo? Então, por essa razão que a gente trabalha a gramática normativa na escola, e não uma linguagem, e não uma gramática, digamos assim, mais natural. Por que razão? Que é justamente para a gente tentar unificar o conhecimento, fazer com que todos tenham o mesmo acesso e o mesmo nível de conhecimento, tá bom? Se a gente ensinasse, por exemplo, utilizando uma linguagem regional, possivelmente o aluno da gente que viesse de fora de outro lugar, por exemplo, ia levar desvantagem nessa compreensão. Então, não é bem isso. O padrão é padrão em qualquer lugar, é um modelo a ser seguido em qualquer lugar. Então, não há benefício para ninguém nesse sentido, tá bom? Variedades linguísticas prestigiadas, tá certo? As que mais se aproximam da norma padrão, por isso são prestigiadas socialmente. Essas variedades, elas não necessariamente elas precisam ser padrão, mas é o mais próximo possível. Então, ó, as variedades linguísticas urbanas, tem-se a ideia ainda de que a cidade, os povos que ali vivem, por exemplo, são escolarizados, têm acesso à educação de qualidade, e por isso chama de linguagem prestigiada, tá certo? Faladas nas grandes cidades por pessoas escolarizadas, está vendo, e de renda mais alta. Mas esse é um conceito que ele tem caído por terra, tá bom? Uma vez que aqui ele tenta polarizar a questão da renda especificamente, e a ideia da renda influenciar no resultado desse processo. Óbvio que até hoje ainda influencia e vai ser assim por muito tempo, tá bom? Mas hoje bem menos que antes, tá certo? Hoje bem menos que antes. Hoje a sociedade pobre, por exemplo, eu não diria 100%, mas
um grande grupo dessa sociedade pobre, ele tem acesso à internet, tem acesso à educação, tem acesso a uns meios que geram esse tipo de conhecimento. Não muito, não adequados, mas tem acesso. Tá certo? Então, isso acaba diminuindo essa polarização nesse sentido, tá bom? Porém, não é igualitário, tá certo? Não é igualitário, tá bom? Neste momento, por exemplo, eu sei que tem gente que não está assistindo aula online, por exemplo, porque não tem uma internet de qualidade, tá certo? E o não ter essa internet de qualidade, ela passa por N fatores, por uma condição financeira, por a localidade não dispor de uma internet de boa qualidade, e por aí vai, e outros fatores, tá bom? E isso acaba, no final das contas, influenciando, porque aqueles que têm acesso passam a ser mais prestigiados nesse sentido. O mesmo acontece com a linguagem, viu, gente? Variedades linguísticas menos prestigiadas, né? Frequentemente aquelas que as falam são vítimas de preconceito, certo? Então, variedades faladas em lugares distantes dos grandes centros, nas periferias, ou faladas por pessoas analfabetas ou de baixa escolaridade, ou por pessoas mais pobres. É óbvio que essa polarização ela sempre vai existir, as pessoas que não têm acesso, que por causa da pobreza e por outros fatores, elas acabam utilizando uma linguagem menos prestigiada. Ah, professor, mas ela não podia usar a linguagem padrão? Podia, até podia, se tivesse acesso, mas não tem. Não tem acesso por quê? Por todas essas questões mencionadas aqui, ó, aquilo que eu acabei de falar, tá bom? Então, isso demanda, a partir daí, tá certo? A partir dessa disposição, né, de se ter acesso e de não se ter acesso a esse tipo de linguagem, tá bom? Então, a diferença entre elas é a norma padrão é uma referência, uma espécie de modelo ou de lei, que normatiza o uso da língua falada ou escrita, e é tida como ápice da correção, né, da aceitação, tá bom? As variedades urbanas de prestígio, ela não necessariamente precisa ser a norma padrão, mas ela é o mais próximo da padrão porque as pessoas têm poder aquisitivo e tiveram acesso à educação. Também conhecidas como norma culta, ó, são as variedades empregadas pelos falantes urbanos mais escolarizados de renda mais alta. Ah, professor, a norma culta é a mais correta possível? Não, não necessariamente. É o mais próximo da padrão. Mas a norma culta é a norma padrão? Não. Culta é a maneira como se usa a linguagem. Tá certo? A linguagem, a maneira como se usa, tá certo? E aí passa também pela questão de ser padrão ou não. Mas é a maneira como se usa. Eu posso empregar uma linguagem que não seja padrão, que não seja aquele modelo, que não esteja correta, extremamente seguindo a gramática normativa, mas eu vou utilizar numa linguagem ou numa situação em que demande essencialmente a linguagem culta, né? Numa palestra, por exemplo, eu posso não seguir a gramática, mas eu vou usar um padrão culto da linguagem, tá certo? Variação linguística e o preconceito social. Então, ó, a gente já viu até isso aqui, né? Do ponto de vista linguístico, não existe a variedade linguística, ou melhor, a variedade linguística melhor ou mais correta do que a outra. Isso é um ponto, tá bom? A ser discutido, tá certo? É variedade linguística, não existe a melhor ou a mais correta. Não segue o padrão, todas elas não seguem o padrão da gramática normativa, todas elas são diferentes da gramática normativa. Então, não existe aquela que seja melhor ou mais correta. Existe aquela mais eficiente, é diferente, mais eficiente, que a gente pode até associar depois ao fato de ser melhor ou pior. Mesmo que uma variedade seja bastante diferente da norma padrão, ela será boa se permitir aos seus falantes se comunicar e interagir entre si de modo eficiente, aquilo que eu disse, tá bom? Vai depender muito da eficiência dela. Ela vai ser considerada boa nesse sentido. Atinge o objetivo comunicativo, faz com que seus pares compreendam um ao outro, se sim, foi eficiente, tá bom? E aqui nós temos alguns exemplos, que eu não sei se dá tempo, né? Nós temos aí 2 minutos e 20 aproximadamente, mas eu vou deixar isso para a gente discutir na próxima aula. Eu vou deixar esses exemplos e falar sobre o preconceito linguístico, que a gente já encerra esse primeiro bloco, tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui. Então, observem vocês que o conhecimento aqui sobre variedades linguísticas, ele é um pouquinho diferente do que a gente já viu no início do ano, tá certo? Do que a gente já viu no início do ano, ele mostra sobre uma outra ótica, fala um pouco sobre as variedades
não deixa de falar sobre o que a gente falou, mas fala sobre outras possibilidades dessas variedades, envolvendo a questão, os fatores que geram, na verdade, essas variantes da língua portuguesa, tá bom? Que são fatores econômicos, questão de escolaridade, questão de habilidade, então ele foca mais para esse lado, tá certo? E na próxima aula eu vou terminar com aqueles exemplos e falar sobre preconceito linguístico, já para a gente partir para uma nova possibilidade, tá bom, galera? Então, gente, o que temos para hoje, tá certo? Cumprimos nosso objetivo diário de hoje, tá bom? Então, no nosso próximo encontro, a gente dá continuidade a partir daqui. Eu trago esses exemplos e falo um pouco sobre preconceito linguístico, tá bom? Então, galera, fiquem com Deus. Eu vou cobrar mais presença aqui, ó. Tem pouca gente. Aquilo que eu já disse a vocês algumas vezes, e se tiver uma aluna, a gente Professor, vai dar aula. Hoje não. semana passada o senhor pediu atividade e tal, era para entregar no sábado, só que acabou, a minha internet caiu à noite, aí eu entreguei de manhãzinha. Eram as 5 horas da manhã, na hora que eu entreguei, o senhor aceita? O Eu senhor vai vi, Lívia. aceitar? Eu vi, Lívia. Na verdade, eu já aceitei. Eu não joguei a nota no sistema ainda. Eu vou jogar a nota no sistema, entendeu? Quem me mandou no final de semana, quem me mandou no final de semana, eu utilizei a pontuação, entendeu? Ainda eu vou jogar no sistema a nota, eu Tá, não joguei, mas eu obrigada. utilizei a pontuação, tá bom? Tá certo, obrigada. Então, galera, é isso. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.